Se Israel simplesmente permitisse que os palestinos tivessem um estado próprio, haveria paz no Oriente Médio, certo? Isso é o que ouvimos de embaixadores da ONU, diplomatas europeus e da maioria dos professores universitários. Mas e se eu te disser que Israel já ofereceu aos palestinos um estado próprio, e não apenas uma vez, mas em 5 ocasiões diferentes? Não acredita em mim? Vamos rever os registros. Após a queda do Império Otomano, ocasionada pela Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra se apossou da maioria do Oriente Médio, incluindo a área que constitui o Israel moderno. 17 anos depois, em 1936, os árabes se rebelaram contra os britânicos e contra seus vizinhos judeus. Os britânicos formaram uma força-tarefa, a Comissão Peel, para estudar a causa da rebelião. A comissão concluiu que a razão para a violência era que os dois povos, judeus e árabes, queriam governar a mesma terra. E a resposta, concluiu a Comissão Peel, seria criar 2 estados independentes, um para os judeus e um para os árabes. Uma solução de 2 estados. A divisão sugerida era largamente favorável aos árabes. Os britânicos os ofereceram 80% do território disputado, aos judeus os 20% restantes. Porém, apesar da pequenez de seu estado proposto, os judeus votaram por aceitar essa oferta, mas os árabes a rejeitaram e continuaram a sua rebelião violenta. Rejeição número 1. 10 anos depois, em 1947, os britânicos pediram à ONU que encontrasse uma nova solução para as tensões contínuas. Com a Comissão Peel, a ONU decidiu que a melhor forma de resolver o conflito era dividir a terra. Em novembro de 1947, a ONU votou por criar 2 estados. Novamente, os judeus aceitaram a oferta e novamente os árabes a rejeitaram. Só que desta vez, eles o fizeram lançando uma guerra total. Segunda rejeição. Jordânia, Egito, Iraque, Líbano e Síria se juntaram ao conflito, mas eles falharam. Israel venceu a guerra e prosseguiu o negócio de construir uma nova nação. A maioria das terras separadas pela ONU para um Estado árabe, a Cisjordânia e Jerusalém Oriental, tornaram-se território ocupado, ocupados não por Israel, mas pela Jordânia. 20 anos depois, em 1967, os árabes, liderados desta vez pelo Egito e seguidos pela Síria e Jordânia, mais uma vez tentaram destruir o Estado judeu. O conflito de 1967, conhecido como a Guerra dos 6 Dias, terminou com uma vitória retumbante de Israel. Jerusalém e a Cisjordânia, assim como a área conhecida como Faixa de Gaza, caíram nas mãos de Israel. O governo se dividiu sobre o que fazer com esse novo território. Metade queria devolver a Cisjordânia à Jordânia e Gaza ao Egito em troca de paz. A outra metade queria entregá-los aos árabes da região, que começaram a se referir a si mesmos como palestinos, na esperança de que eles finalmente construíssem seu próprio estado lá. Nenhuma iniciativa foi longe. Alguns meses depois, a Liga Árabe se reuniu no Sudão e emitiu seus infames 3 nãos: não à paz com Israel, não reconhecimento de Israel, não a negociações com Israel. Novamente, a solução de 2 estados foi dispensada pelos árabes, fazendo desta a rejeição número 3. Em 2000, o primeiro-ministro israelense Ehud Barak encontrou-se em Camp David com o presidente da Organização para a Libertação da Palestina, Yasser Arafat, para concluir um novo plano de 2 estados. Barak ofereceu a Arafat um estado palestino em toda Gaza e 94% da Cisjordânia, com Jerusalém Oriental como capital, mas o líder palestino rejeitou a oferta. Nas palavras do presidente Bill Clinton, Arafat esteve aqui 14 dias e disse não a tudo. Ao invés disso, os palestinos lançaram uma onda de bombardeiros suicidas que mataram mais de 1.000 israelenses e aleijaram outros milhares em ônibus, em recepções de casamento e em pizzarias. Rejeição número 4. Em 2008, Israel tentou novamente. O primeiro-ministro Ehud Olmert foi ainda além do que havia Ehud Barak, expandido a oferta de paz para incluir terra adicional para adoçar o tratado. Como seu predecessor, o novo líder palestino, Mahmoud Abbas, rejeitou o acordo. Rejeição número 5. Entre essas 2 últimas ofertas israelenses, Israel unilateralmente deixou Gaza, dando aos palestinos completo controle lá.
Ao invés de desenvolver este território para o bem de seus cidadãos, os palestinos transformaram Gaza em uma base terrorista, de onde lançaram milhares de foguetes em Israel. Cada vez que Israel concordou com o Estado palestino, os palestinos rejeitaram a oferta violentamente, com frequência. Então, se está interessado em paz no Oriente Médio, talvez a resposta não seja pressionar Israel a fazer ainda outra oferta de um Estado aos palestinos. Talvez a resposta seja pressionar os palestinos a finalmente aceitar a existência de um Estado judeu. Eu sou David Brog, diretor executivo da Força Tarefa Macabeu, para a Universidade Prager. Que Deus abençoe o Brasil e saiam da ignorância. Não se esqueça de se inscrever e fiquem com Deus. Saia da ignorância.